Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco. Nós estamos então estudando sobre intimidade conjugal, ok? E depois que vocês viram comigo a definição de intimidade conjugal, nós pegamos a primeira parte, que é direito exclusivo. Nós vimos um pouquinho. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer, tá bom? Você pode fazer tanto no grupo como no privado. Terei prazer em responder. Muito bem, a segunda parte da definição que eu quero explorar um pouquinho é que existe uma liberdade recíproca, ok? Dentro da intimidade conjugal existe sim uma liberdade recíproca, ok? Perceba, irmãos, que liberdade recíproca não quer dizer fazer o que quiser, tá bem? Muitos casamentos são arruinados. É um desastre, porque eles não compreendem que mesmo que no casamento haja uma liberdade, tem que haver certos limites, né? Liberdade implica em certos limites. Isso precisa ser bem conversado, né? Entre os cônjuges, né? Liberdade, ouça-me, liberdade não quer dizer ausência ou falta de limites, tá bom? Mesmo dentro do conceito de liberdade, existem regras que não se deve ultrapassar, existem limites que não devem ser desobedecidos. Porque a ausência de limites é para os animais, é para os bichos. Mas entre nós seres humanos, liberdade não quer dizer ausência de limites. Eu vou fazer o que eu quiser no meu casamento. Não, não é assim. As pessoas que pensam assim, eles destroem seu casamento, ok? Ou acaba em morte ou acaba em divórcio. Intimidade conjugal quer dizer que há na relação dos dois uma liberdade recíproca. E essa liberdade tem limites, né? Talvez ele pense: estou casado, né? Eu farei da minha esposa, eu farei com a minha esposa o que eu quiser. Não. Quem disse isso para você? Essa liberdade não é fazer o que quiser, né? Até mesmo porque nenhum marido é dono da sua esposa, né? Ele não é dono dela. Dono da sua esposa é Deus, né? Você é marido dela, você é o esposo dela, você é o companheiro dela, você é o amigo dela, né? Dono dela? Não, né? Ela só tem um dono, sua esposa, e é Deus, né? E a Bíblia vai dizer com muita clareza que esta glória ele não reparte com nenhum homem, tá bom? Então quando você acha que você é dono dela, você está comprando briga com Deus, né? E por causa desse desvio a gente vê homens maltratando suas esposas, né? Ferindo elas, humilhando elas. Não, né? Essa liberdade, né, concedida a você, essa liberdade recíproca não quer dizer que você vai fazer o que você quiser, como por exemplo, achar que você é dono dela, né? Talvez ela pensa, né? Estou casada, né, eu farei do meu marido e com o meu marido que eu bem quiser. Também não, é lógico que não, né? Ela não tem esse direito. Uma esposa não tem esse direito, né? Algumas mulheres, elas se comportam como se ele fosse propriedade dela. É como se ele fosse uma coisa. Não, ele não. Seu marido, ele só tem um dono, que é Deus. Deus é o dono do seu marido, não é você. Você não pode fazer com o seu marido o que você acha que você quer. Não, né? Você deve respeitá-lo, né? Porque ele pertence a Deus, né? Então, até a liberdade implica em limites, e eu não devo ultrapassar esses limites.
Se eu ultrapassar esses limites, eu serei punido, ou pela lei da vida, ou pela lei dos homens, ou pela lei de Deus. Todos os casais que violam essa liberdade, ultrapassando esses limites, ou eles sofrem as consequências pela lei da vida, a vida vai trazer o castigo para ele, a vida por si mesma vai trazer, ou ele vai sofrer as consequências da lei dos homens, né? E não são poucos os homens debaixo desta lei, né? Uma delas inclusive chama Maria da Penha, né? E tem ainda a lei de Deus, que é pior, né? Porque na lei de Deus nenhum homem escapa, né? Nas outras pode ser que você venha driblá-las, né? Mas a lei de Deus não tem como driblar, né? Então tanto os homens do sexo masculino como as mulheres, elas devem respeitar essa liberdade recíproca, né? Porque senão elas estão debaixo de correção, né? Ou a vida vai ensinar, e a vida é uma professora, né? Ou a lei dos homens vai ensiná-los, ou Deus vai ensiná-los. Então, intimidade conjugal quer dizer que há uma liberdade para os dois, mas liberdade quer dizer que há limites que precisam ser respeitados. Irmãos, autônomo, assim, fazer o que quiser, né? Nenhum homem é autônomo, né? Inclusive existe aí um debate muito acirrado sobre livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, né? Fazer o que eu quiser, é só Deus, né? Livre mesmo, que pode fazer aquilo que pensa, né? Tem condições de realizar, bancar, só Deus, né? Ninguém consegue, né? Então autônomo é só Deus, né? Nós precisamos de limites, né? No casamento não se faz o que a gente quiser, né? Todos os casais que não estabeleceram limites, eles se autodestruíram. Por isso que muito casamento não vai para frente, né? O casamento acaba, às vezes anos investidos, desperdiçados, sonhos destruídos, vidas arruinadas, porque ele cometeu um grave erro. Ela cometeu um grave erro. Ele achou que ele era dono dela, e ela achou que ela era dono dele, né? Então a ausência de limites é para bicho. É assim que funciona, por exemplo, com os animais na floresta, né? Se você tiver curiosidade e gostar, né, na Discovery tem o mundo animal, né? Dá uma olhadinha lá, você vai ver liberdade lá entre macho e fêmea, né? Você vai ver que aquela liberdade imposta na floresta é para os animais. Não dá para você trazer aquilo para os nossos relacionamentos conjugais, né? Isso é impossível, né? Então tem que haver liberdade com limites, né? Irmãos, a liberdade ela é recíproca. O que isso quer dizer? Que ele deve considerar os limites tanto quanto ela. Isso vale para os dois, né? Agora, uma pergunta que fica em mente é a seguinte: onde que a gente acha os limites? Onde que a gente acha as regras, né? Bem, você pode encontrar esses limites, essas regras em várias fontes, né? A vida traz consigo algumas regras, a lei dos homens trazem consigo algumas regras, e a lei de Deus trazem consigo algumas regras. Então depende onde você vai buscar. Nós que somos cristãos, né, dirigidos por Deus, nós vamos buscar esse parâmetro sobre essa liberdade que tem dentro do casamento, e ela deve ser respeitada pelos dois, por isso recíproca, é de ambas as partes. Nós que somos cristãos, nós vamos buscar na palavra de Deus, né? Na palavra de Deus.
Inclusive, se você não tem certeza de algo que você está fazendo no seu casamento, é melhor não fazer, né? Porque a Bíblia diz assim: o que não procede de fé é pecado, né? Eu estou fazendo algo no meu casamento com meu marido que eu não tenho certeza se é correto, melhor parar, né? Pode ser uma questão de tratamento, pode ser uma questão de negócio, pode ser uma questão que envolva a intimidade de vocês. A Bíblia falou que não procede de fé é pecado. Então, é verdade que agora que vocês, né, são casados, você se casou, você tem uma esposa, ela é a sua esposa, e você tem, né, de certo modo, liberdade com ela, mas você não pode usar dessa liberdade sem estabelecer esses limites, né? Você não pode fazer isso. Para que esse ponto não fique um pouco vago, eu quero dar para você um exemplo, tá bom? Dessa liberdade com limites, né? Pode ser liberdade com respeito, né? Seria legal também. No livro de 1 aos Coríntios, né? Se você quiser anotar aí, 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 a 6, né? Nós que somos o povo da fé, o povo da Bíblia, né? Ali eu tenho, por exemplo, uma liberdade responsável, uma liberdade com limites, né? Ele vai falar sobre o amor. Vou fazer uma perguntinha para você pensar aí. Não precisa responder, só para pensar. No amor vale tudo? O que você acha? No amor pode tudo? Alguns de vocês disseram, sim, no amor pode tudo, né? Alguns de vocês falaram, não, no amor tem limites também, né? Tem regras no amor. Talvez você, não sei, pastor, quero descobrir. Irmãos, o amor é um privilégio que nós podemos praticar dentro do casamento. Na verdade, o casamento é o ambiente onde o amor ele se manifesta de maneira robusta, né? Robusta. Se você ler 1 Coríntios 13, versículo 4 a 6, você vai ver um pouquinho dessa liberdade responsável, dessa liberdade com limites. E você vai ver que no amor não pode tudo, né? Em tudo em nome do amor. Não existe, até parece que teve um programa de televisão que tinha, né, isso, né? Tudo em nome do amor, não sei se era bem assim o programa, e nem sei se existe mesmo, né? Mas enfim, lá nesse conjunto de versos, 13, 4 a 6, ali eu tenho algumas regras sobre o amor, por exemplo, né? O que pode e o que não pode dentro do amor. O que algumas pessoas podem dizer que é amor, mas não é amor, né? Pode ser outra coisa. O que eu vou ler para vocês está na tradução da linguagem de hoje, ok? Pode ser que você esteja usando a Bíblia corrigida, atualizada, tá bom? A minha Bíblia é atualizada, tá bom? A tradução dela é atualizada. Mas eu vou ler na revista Linguagem de Hoje, que eu achei interessante como foi traduzido. Diz assim: quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, nem fica irritado. Quem ama não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Quem ama se alegra com alguém que fez o certo. Veja que interessante, né? Bonito, né, esse trecho, né? Nesses 3 versos, o versículo 4, 5 e 6, nós encontramos aqui nada menos que 11 expressões livres do amor responsável. Eu posso amar, então ame a sua esposa, como disse o texto de Efésios, capítulo 5, né, que nós lemos no início do estudo. Maridos, amai vossa mulher, ame a sua mulher.
Mas pastor, eu amo minha mulher, mas ela diz que eu não amo ela, que eu não a amo. Será que o seu amor, será que ele não está se descaracterizando porque você acha que está amando, mas buscando outros padrões e parâmetros para o amor? Como que é amar biblicamente? Você acabou de ver. Então, se você acha que aquilo que você faz chama amor, e aquilo que você faz contradiz essa lista, então aquilo que você demonstrou não foi amor, foi outra coisa. Podemos até descobrir o que era, mas não era amor. Tá vendo? Liberdade responsável. Eu posso amar, mas existem limites até para aquilo que eu vou fazer certo. Então, a ausência de limites é para os animais da floresta, não é assim conosco. Então esse é o segundo ponto aqui da nossa definição de de intimidade conjugal, que quer dizer liberdade recíproca. Isso quer dizer que vale para os dois, tá bom? Eu vou encerrar esse bloco, tá bom? Já foi 16 minutinhos, tá bom? Então para o vídeo não ficar longo, eu vou dar um intervalinho, vou dar um corte aqui, e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Para o terceiro e último bloco, com a última parte da definição, tá bom? Deus abençoe vocês, até daqui a pouquinho.